possa ser todos ouvidos e toda a atenção para essa ministração do conteúdo que é a poderosa palavra de Deus. Estaremos falando sobre integração, que é fundamental, é essencial e indispensável nós estarmos integrados, né, um ao outro. Né, e a própria Bíblia já nos fala a respeito que nós devemos estar em comunhão uns com os outros, porque só assim realmente nós podemos fazer melhor a obra, nos desempenhar melhor na obra de Deus e crescermos também, e dar crescimento à obra de Deus, que para isso foi que Cristo nos chamou também enquanto aqui estamos na terra. Pois bem, eu convido a todos aqui presentes a abrir as vossas Bíblias. Em Efésios capítulo 4, nós vamos ler 1 a 16. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tende a maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então aqui nós temos esse versículo de 1 a 16, ele nos dá realmente aqui a base, nos calça, né, a respeito de integração. Aqui Paulo, ele na verdade, trazendo essa palavra aos irmãos ali em Éfeso, na época, na cidade de Éfeso, ele estava praticamente falando a respeito da integração, a gente viver integrados, né, em Cristo Jesus e um para com os outros. Integração. O que é integração? É tornar algo inteiro. Tá? Aquilo que está pela metade, nós vamos integrar, ou seja, nós vamos tornar inteiro. Aí se faz a integração. Também ocorre também no sentido de fazer uma reunião para as pessoas se entrosarem. Por isso que é fundamental, não muitas reuniões, é claro. A reunião ela tem que ter um objetivo, né, e tem que ter realmente realizada quando há uma extrema necessidade para que em conjunto possam se integrar e reintegrar a todos no sentido comum, diante de um tema, diante de circunstâncias que faz-se necessário todos estarem reunidos para que possam estar entrosados e terem ciência realmente da obra a ser feita, do que tem que ser realizado. E infelizmente muitos não atentam para isso. Né? Aí é que está o problema, né? Que infelizmente, quando não se tem essa consciência de integração, as pessoas não levam, na verdade, a sério. Né? Essa é uma grande realidade. Nem todos levam a sério por falta de não estarem inteirados ou não se inclinarem para a questão da integração, estarem realmente, não somente reunidos, mas unidos. Porque às vezes acontece de pessoas se reunirem, mas não estão unidos. Aí é que está o problema. Então, primeiramente, é necessário estar unidos para que nesta reunião, aonde ela for feita e se tratando de qual for o assunto, realmente possa haver um entendimento e se chegar também
há um denominador comum, no sentido de que todos tomaram ciência e todos estão de acordo com os assuntos que foram abordados para que melhor possamos atender a obra de Deus e melhor possamos fazê-la, desempenhar e nos empenhar mais na obra do Senhor. No sentido de fazer um entrosamento, ou seja, meter os dentes de uma roda pelos vãos de outra, engrenar, ou seja, organizar. Os relógios antigamente, de anos atrás, né? Nós não somos tão velhos assim, mas nós chegamos a pegar a era do relógio que eles tinham suas engrenagens dentro, né? Eram várias coroazinhas, né? Chamadas de coroa, com aquelas pontinhas. E a gente pode ver que interessante, que a engrenagem que dá a partida nas demais outras engrenagens maiores, ela é a menor. Por que essa engrenagem ela é a menor? Para que ela possa dar impulso às maiores. Até porque o motorzinho que faz com que essa engrenagem venha fazer o seu movimento, ela possa estar em circulação, esse motor ele não tem grande potência para impulsionar uma engrenagem, ou seja, maior. Então ela começa com uma engrenagem pequena, uma coroinha pequena. Só que aquela pequena, ela começa a impulsionar as outras maiores, assim vai desencadeando, né, uma circulação onde os ponteiros dos relógios, o minuto e as horas, bem como os de segundos também, eles tendiam a trabalhar de forma unânime, em parceria, né? Marcando a hora, outro marcando o minuto e outro marcando o segundo. Ou seja, o segundo formava nos seus 60 segundos um minuto nos seus 60 minutos, uma hora, e assim nós tínhamos 12 a 24 horas. No relógio, mas hoje é tudo digital. E assim a gente fazendo essa comparação, tomando como texto de exemplo, assim somos nós também. Através de um crente, através de um cristão, reunido, ou seja, tendo uma ideia, um chamado de Deus, ele começa a reunir pessoas, outros irmãos, e começa a compartilhar essa ideia da obra de Deus. Agora os demais, eles precisam realmente se integrar, precisam realmente cair em si e saber que aquela engrenagem que está dando início, está dando a partida, né, nessa obra, é que vai fazer com que todos os demais venham também ter um grande desempenho na obra de Deus. Então não tem como uma engrenagem por si mesma ficar ali girando sem ter outra junto a ela. Então a engrenagem ela funciona assim. Aqui é uma engrenagem, né, a menor, ela tem os seus dentes, aqui vem uma outra engrenagem um tanto um pouco maior. E a pequena encaixa aqui assim. Ó. E ela, ao girar, ela vai impulsionar a outra. Essa outra aqui tem uma outra encaixada nela. E assim vai. E assim vai. E com isso, nós temos a execução de uma grande obra, se tratando da obra de Deus. Então nós podemos estarmos falando a respeito de uma vez que estamos vivendo a integração, nós vamos descobrir qual é o papel do cristão em vários setores. A saber, um deles é o papel do cristão na sociedade. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Vamos ver Miqueias desempenhando muito bem o papel dele na sociedade da época. É um cristão, servo de Deus, desempenhando. E nós tomamos como texto de exemplo a respeito desse empenho e desempenho de Miqueias na sociedade da época. E é de suma e grande importância nós tomarmos realmente conhecimento de como se portar e saber qual é o nosso papel como cristão na sociedade no dia de hoje, século XXI. Diz assim o versículo 8 de Miqueias, capítulo 6. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Olha só que versículo lindo, né? São os fomos. São o requerimento de Deus, a declaração de Deus, para que o cristão, para que cada um de nós possamos ser bem-sucedidos na sociedade. Porque a responsabilidade que temos na obra de Deus, na verdade, ela não nos isenta de sermos responsáveis, ou seja, dessa responsabilidade também se estender em todas as áreas das nossas vidas. Até porque
Primeiramente, nós precisamos arcar com as nossas responsabilidades pessoais, né? Arcar com a nossa responsabilidade na sociedade, a começar no seio da nossa família, porque uma sociedade ela só pode existir, ela existe partindo do princípio de ter sido estabelecido famílias naquela região, e daí então se formou uma sociedade, foi formada uma sociedade. Então Miqueias, ou seja, Miqueias profetizou mais ou menos na mesma época de Isaías, com o qual provavelmente teve contato. Havendo semelhanças notáveis nas suas profecias, vamos comparar, tirar um exemplo de Isaías, capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4. Vamos comparar Isaías capítulo 2, do versículo 1 a 4, com Miqueias capítulo 4, do versículo 1 a 5. Falou-se que a profecia de Isaías é uma ampliação da de Miqueias. Como a de Isaías, a profecia de Miqueias pode ser dividida em duas sessões principais, ou seja, sessões denunciadoras em meio à sociedade da época, e também consoladora, denunciadora do versículo 1 ao 3 e consoladora do versículo 4 ao versículo 7. Na primeira divisão, o profeta apresenta um quadro de uma nação pecaminosa, condenada ao cativeiro. Na segunda, de um povo redimido, desfrutando as bênçãos mileniais. Na primeira divisão, ele nos mostra Israel como iludido e destruído por governadores falsos. Na segunda, restaurado pelo Messias, o verdadeiro regente daquela sociedade. O tema do livro do profeta Miqueias pode resumir-se da seguinte maneira. Vejamos, Israel destruído pelos chefes falsos e salvo pelo chefe verdadeiro, o Messias. O significado do nome de Miqueias é quem é como Jeová. Olha só o texto de exemplo. Ou seja, aqui, na verdade, esse nome reflete o quê? Reflete o seu caráter. O nome de Miqueias, ou seja, o significado do nome de Miqueias, estava refletindo o próprio caráter dele. Quem é, né? Quem é como Jeová. Ou seja, nós, no século XXI, nós somos testemunhas de Jesus. Porque Jesus disse isso para os discípulos, porém não foi somente para eles, se estendeu para cada um de nós, para todos aqueles que realmente se entregaram para Jesus, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e estão fazendo a obra de Deus, estão agrupados, integrados na obra do Senhor. E ser testemunha de Cristo é procurarmos ser igual a Ele, unânimes, né? Humildes, mansos de coração e responsáveis. Jesus Cristo, ele andava durante o dia inteiro, né? Ele ia para os vilarejos, ele pregava a palavra, ele curava pessoas, e na hora de dormir, Jesus ele não esquecia da vida e nem das pessoas. Jesus ele se autopreparava, ele orava e já dormia, já pensando em atender e socorrer pessoas no outro dia. Vamos ver um texto de exemplo? Agora vocês vão me ajudar aqui na Bíblia, aqui, né? Ou até mesmo no aplicativo do celular, a Bíblia no celular, quem pode aí. Evangelho de João, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 7, e o último versículo do capítulo 7 do Evangelho de João. Lê o versículo 52 e o 53, por gentileza. Então eles responderam: vocês também é da Galileia? Verifique-se e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para suas casas. Sim. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Então, eles criticavam Jesus, passaram o dia inteiro, né, dando um trabalho imenso para Jesus, questionando, criticando e até duvidando realmente da autenticidade de Jesus como Filho de Deus. E terminou o dia, eles já cansados, fizeram a parte deles ruim, mas foram para suas casas, ou seja, homens descompromissados na sociedade e descompromissados com a responsabilidade de seguir e servir a Cristo. Porém, o versículo 53 diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E Jesus foi para lá fazer o quê? Ele foi orar. A noite já vinha caindo e Jesus foi orar. Agora leia o versículo 1 do capítulo 8. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou
para ensiná-los. Versículo 2. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Ok, até aí. Então veja bem, vamos explicar isso aqui. No dia anterior a esse aí, passaram o dia todo, como eu já havia dito em momentos anteriores agora, criticando a Jesus, pessoas sem comprometimento com o reino. Só estavam ali para tentar, de alguma forma, aborrecer a Jesus. Só que Jesus tinha um foco. É que todos nós precisamos focar na obra. Precisamos focar na responsabilidade e focar na unidade, na integração. Todos foram para sua casa. Entendamos que foram pessoas descompromissadas. Fizeram o que tinha que fazer e agora foram para casa, tomar seu banho, fazer seu jantar e foram dormir tranquilamente, sem preocupação, sem responsabilidade até para o outro dia próximo. Mas Jesus foi para o monte orar. Por quê? Porque Jesus sabia que era mais um dia que tinha terminado e no outro dia teria mais uma missão a cumprir. Teria mais pessoas para ele atender. Teria mais grupo de pessoas para ouvi-lo a falar uma palavra de Deus. E nesse ínterim que Jesus sobe para o monte para orar, o Pai lhe dá uma revelação. E que revelação foi essa? Se cumpriu onde você leu os versículos 1, 2 e 2 do capítulo 8. Ele desce pela manhã, desce do monte pela manhã, só que Jesus já desce preparado, Jesus já desce literalmente capacitado já em oração, em comunhão com Deus, pronto agora para mais uma nova etapa. E o que acontece? É levado até ele uma mulher que foi pega em ato de adultério. Aqueles que foram para casa descompromissados com o reino e descompromissados com a comunhão em Cristo Jesus, eles certamente, se ali estavam ou não, eles não saberiam o que fazer. Eles não saberiam realmente como lidar com aquela situação, porque eles estavam descompromissados com a obra de Deus, com o reino, com vidas, com pessoas. Mas Jesus estava preparado para isso. Ele foi orar. E agora, diante desse grande desafio, isso, na verdade, para Jesus, não foi nenhum problema que ele não pudesse resolver, porque ele já estava preparado. E ele, a gente sabe o discorrer da história aí, da passagem, é que então Jesus diz para ele, que eles disseram que era realmente uma realidade, que na lei mosaica, essa mulher teria que ser apedrejada até a morte, em razão de ter sido pega num ato de adultério. Jesus se inclina, começa a escrever na areia e vira para eles pela segunda vez que eles perguntam. Jesus levanta e diz: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra nesta mulher. Ou seja, resumo, estamos falando a respeito de integração. Se nós vivermos integração, se nós, todos nós, você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, se todos nós vivemos em sintonia e em conexão uns com os outros, Deus vai nos dar revelações do que fazer no outro dia, do que fazer, de como lidar. Se não tiver realmente integrado, os primeiros pensamentos que podem surgir na mente, não dizendo que esteja acontecendo, mas eu falo isso por experiência, os primeiros pensamentos que surgem são isso: está mandando, está querendo fazer, está querendo acontecer, mas isso é obra. Tem que haver realmente essa integração, tem que haver um atirar, tem que haver um se doar, tem que se dar para a obra de Deus, tem que estar engrenado, os dentes assim da engrenagem tem que estar juntos, não pode estar separado, porque se não estiverem juntos, grudados, vai ficar só uma coroa girando sozinha. Ela vai ficar girando sozinha. É necessário essas coroas estarem engrenadas. A engrenagem precisa estar funcionando, uma ligada e coligada junto com a outra, para que não canse o motor e também venha dar produção. Nós precisamos produzir. O que Jesus falou em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e 2. Vamos já ler? Vou pegar aqui a Bernadette. Bernadette, você é a minha porta-voz. Vamos lá. Embaixadora da palestra, né? Mas leia bem alto isso, solta a sua voz, que é para ser ouvido lá do outro lado do mundo ali, ó, que estamos assistindo agora.
15, o que é? Capítulo 15 do Evangelho de João, vê versículo 1 e versículo 2, por favor. A videira e os ramos. Sim. Eu sou a videira verdadeira, Jesus e fala. meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Sim. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Mas vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Olha aí, se não tiver integrado, não dá fruto. Continua, por favor. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Já o versículo 5. Então, sem mim nada podeis fazer. Em outra versão, estou vendo a versão da sua Bíblia, já está escrito aí, sem mim nada podeis fazer. Ó, mesmo, né? Sem mim vocês não poderão fazer nada. Então é necessário estar integrado. Integração é tudo para que possamos realmente ver a obra de Deus crescer, possamos dar crescimento à obra de Deus. E tem uma parte no versículo que diz, na outra versão, diz que quero que dê fruto e que o vosso fruto permaneça. O vosso fruto permaneça. É uma das coisas, todos que aqui estão presentes, você que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, é necessário perseverança e os frutos têm que permanecer. Engrenagens, quando ela não tem uma outra coroa para estar impulsionando-a, ou se ela der defeito, ela só vai produzir naquele momento. Mas depois ela vai ficar e vai perder as forças, porque ela sozinha, ela não tem como trabalhar sozinha. Um crente não tem como trabalhar sozinho. Fala, Jesus. Não tem. Jesus, a princípio, Jesus já mandou ir de dois. Por que Jesus mandou ir de dois fazer a obra? Porque tem hora que eu vou cansar. Tem hora que eu vou ficar doente. Tem hora que eu vou pegar um resfriado, como semana passada eu fiquei. Arriei 4 dias com essa virose aí de gripe aí. Bem como a irmã e outros tantos. Nós não somos de ferro. Tem pessoas que não, irmão, as enfermidades foram tudo bem, enfermidades espirituais, enfermidade gravíssima, mas nós estamos sujeitos, estando com baixa imunidade, estamos sujeitos a pegar um resfriado, pegar uma gripe e até um outro tipo de enfermidade. E o nome do Senhor é glorificado quando Ele nos cura. Aleluia! A gente passa uma cirurgia, Deus nos dá vitória. Então é nesse momento que todas as demais engrenagens precisam estar trabalhando. Porque quando uma fraquejar, as outras estão juntas dizendo assim, não, descansa um pouquinho, porque a gente está rodando. Amém, Senhor. A gente está rodando. Tuas mãos, A gente Pai. continua. Descansa. E é bem certo que a responsabilidade, ou seja, as engrenagens elas são tão responsáveis que mesmo ela ali, ela vai ficar assim, poxa, mas gente, não deixa de fazer não Obrigada, deixa, Jesus. sabe, continua, aquela coisa toda. E você não pode em momento nenhum dizer assim, poxa, está mandando muito, não é isso. É a responsabilidade que pesa sobre cada uma dessas engrenagens. Quando eu estou falando de engrenagem, eu estou tipificando aqui, fazendo uma ilustração, eu estou falando do crente, eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando de cada um de nós. Então a gente sempre, nós, para quem tem responsabilidade, sempre vai viver preocupado com a obra de Deus. Aí alguém diz, mas é Deus que opera tudo em todos. Claro, é o Espírito Santo que opera tudo em todos. Mas o próprio Deus, Ele gosta de ver crente. E Ele quer ver crente responsável. Ele quer achar Gideões. Ele não quer somente um Gideão. Glórias a ti, meu Pai. Soldado ele quer 300, mas Gideões nos dias de hoje ele quer para mais de 1000. Aleluia. Quanto mais Gideões tiver hoje, para Deus é melhor. Agrada mais o coração de Deus. E o que é o Gideão? O Gideão é aquele que, mesmo vendo o impossível aqui, ele consegue um lugarzinho para fazer o impossível se tornar possível. Isso é integração. Isso é uma engrenagem que não quer parar. Amém. A engrenagem ela precisa ser lubrificada. Com o quê? Com óleo. E nós precisamos estar buscando a Deus.
para que a cada dia nós tenhamos sempre sobre nós o óleo da alegria, o óleo do Espírito Santo, para que nós possamos nos desenvolver melhor. Uma graça, meu Não Pai, podemos para aceitar meu Pai. vivermos uma vida de mesmice no cotidiano, né? Para que depois de uma obra feita durante um dia, a gente vá deitar como esses que nós lemos aí em João 7,53, que cada um foi para suas casas, foram ver televisões e por aí foi, e esqueceram de tudo e tá bom, já fiz a minha parte, né? E vai entrar na mesmice. Muitas pessoas falam assim, eu já fiz a minha parte, tá bom, eu estive lá. Eu fui lá, fiz, aconteci, tá bom. E pelo que eu fiz, eu acho que não preciso nem ir amanhã. Mas engrenagem ela precisa estar no mesmo lugar todos os dias. Engrenagem não pode sair da posição. Porque quando nós saímos da posição, alguém vai sofrer danos. Aí é onde a palavra de Deus nos diz que nós não devemos ser pesados por nossos irmãos. Não devemos ser pesados por nossos irmãos. Então, se eu tenho um compromisso de estar dentro do grupo, de fazer e acontecer, ainda que eu veja 30 no grupo, sabe? A minha pessoa não vai fazer falta. Mas se eu estou lá, é um chamado. Se você está lá, é porque você é uma dessas engrenagens. Aleluia, Deus. Engrenagem, repito, e sempre, não trabalha sozinha. Engrenagem não tem por que existir se ela não estiver entranhada, ligada aos dentes em outra coroa de engrenagem. Então, caráter, o que é um caráter? Temos que prismar isso. Foi o que Jesus veio. Jesus veio também por um desses motivos. Para moldar caráter. Nós sabemos que o caráter ele começa a ser caráter e personalidade, né, a partir dos 7 anos para cima, começa a ser moldado o caráter. Mas quantos de nós, na verdade, se tratando da questão espiritual de aceitar Jesus, o nosso caráter realmente só vai ser moldado a partir do momento que nós passamos a ter entendimento da palavra. Entendimento de Deus. Quando nós começamos a receber esse entendimento da palavra de Deus. E um dos motivos pelo qual Jesus entra na vida do ser humano é para isso. É para moldar o caráter. Né? Por quê? Porque todos nós temos temperamentos. Temos temperamentos. E o temperamento, se o cristão não tomar cuidado, porque o temperamento ele é inato. O que é o inato? Nós sabemos, é imutável. Então o temperamento ele não muda. Quem tem um temperamento, ele vai ter sempre aquele temperamento. Porém, uma vez estando em Cristo, sendo moldado pela palavra de Deus, ele agora, pelo Espírito Santo na sua vida, ele vai aprender a ter domínio sobre o seu temperamento. Vai aprender a ter domínio sobre as suas atitudes, né? O seu comportamento. Porque agora ele se tornou uma pessoa mansa e humilde de coração. Ele continua sendo aquela pessoa, porém, uma pessoa agora totalmente restaurada por Deus. Uma pessoa que tem consciência de Deus. Então, caráter é o quê? É um conjunto de qualidades. Pode ser boas ou pode ser más, né? Essas qualidades. Ela tem de o quê? Ela tem de distinguir, ou seja, elas distinguem uma pessoa ou um povo. Traço distintivo, gênio, índole, humor, temperamento, formação moral, honestidade. Honestidade. Isso tudo são atributos do caráter. Miqueias tinha em alto conceito a santidade. Mediante esse caráter moldado por Jeová, por Deus, ele começou a absorver a santidade. Em alto conceito, a justiça e a compaixão de Deus. Era um homem de poder notável, calmo, juízo são, coração terno, todavia fiel e conduto, reconhecia ser Deus a fonte. Reconhecia ser Deus a fonte. Porque quando nós reconhecemos que Deus é a fonte, nós não nadamos mais a favor da corrente das águas. Nós começamos a nadar contra as correntes das águas porque nós desejamos chegar na fonte. Porque quem nada de acordo com a corrente das águas, nós sabemos que aonde todo rio ele tem o seu início. E para esse rio ter início, ele tem uma fonte. A água que sai da fonte, ela sai cristalina, ela sai limpinha. Mas,
ao longo do seu percurso, ela vai recebendo detritos, sujeira. Não que a água em si seja suja, mas os detritos que vão jogando no rio vai escurecendo aquela água, vai sujando aquela água. Então, nós, ao aceitarmos a Cristo, nós agora estamos nadando ao contrário da corrente das águas. É como o cervo, né? O Salmo de número 42, nos dias na íntegra. Como coça anseia por água, correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Olha só, como corça, né? Ou cervo, né? Também, anseia por águas. Em outra versão, pela corrente das águas. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Uma das características da corça, ou cervo, é que ele habita nas montanhas. Por quê? Porque os caçadores ficam lá embaixo para caçá-las, para matá-las. Porém, passa um tempo, as corças sentem sede. E elas arriscam, tem que descer para beber água. E quando elas chegam na planície, para despistar os caçadores, elas nadam contra a corrente das águas, em direção à fonte. E nadam numa veemência. Por quê? Porque quanto mais distante elas ficarem dos caçadores, mais chance de viver e sobreviver elas têm. Elas sobrevivem ao perigo, sobrevivem aos caçadores, sobrevivem aos riscos, né? E recebem esses livramentos, podemos dizer assim, e chegam à fonte, saciam-se de água e depois elas voltam em alta velocidade. Uma vez que elas bebem água da fonte, elas recobram o seu vigor e têm mais velocidade para voltar do que para sair. Assim somos nós, os servos de Deus. Quando nós estamos integrados, estamos realmente determinados a fazer a vontade de Deus, nós saímos até muitas vezes cansados, mas nós voltamos revigorados, porque como nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos integrados e unidos em comunhão, um com os outros, no mesmo propósito, no mesmo pensamento de fazer uma boa obra para o Senhor, nós somos renovados, somos restaurados no nosso caminhar na presença de Deus e as nossas engrenagens funcionam, que é uma maravilha, e dão força para o motor. Aleluia, Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, Miqueias é um exemplo dentre vários outros homens que a Bíblia revela, cujo procedimento e postura revelam-nos o quê? O papel do homem na sociedade. E agora o papel do homem, do cristão na sociedade, em primeira instância, e de integração, que na filosofia trata-se de coordenação das atividades de vários órgãos, com vistas ao funcionamento harmonioso. Temos que viver em harmonia, isso é fundamental. É o que Jesus falou, né? Negar a si mesmo, tomar a cruz a cada dia e seguir a Jesus. Amém. Ignorar esses contratempos, essas coisas que muitas das vezes elas surgem e acontecem e vêm para tirar o foco, para tirar o seu foco, para querer nos desfocar, né? E até muitas vezes nos tirar de cena da obra de Deus. Mas, uma vez tendo o entendimento e a responsabilidade pela obra de Deus, nós vamos ignorar tudo isso. A pior derrota para um competidor não é ele chegar em terceiro ou quarto lugar, ou até em último lugar na linha de chegada. A pior derrota é ele desistir. Ele nunca vai saber, você nunca vai saber na sua vida o que você poderia ter conquistado. É verdade. Se você perseverasse nessa corrida, nessa maratona que estamos na obra de Deus. Aleluia. E Deus abençoa todos que não desistem. Todos. Em muitas situações de provações e lutas que eu já passei, há pouco tempo, entre uma delas, depois de algum tempo, Deus virou para mim, usando uma irmã numa igreja onde eu fui pregar, acabou, quando terminou o culto, já estava apagando as luzes, uma irmã chegou perto de mim e falou assim: pastor, posso fazer uma oração pelo Senhor? Eu falei: claro. Quando ela veio para orar, eu falei: calma aí, deixa eu dobrar meu joelho. Não, pastor, não, eu sou servo. Aleluia. Dobrando meu joelho, ela orou. E Deus tomou ela em profecias, né? Orou por mim, mal ela começou a orar, por bem ela começou a orar. Deus tomou ela e disse assim: meu filho, a sua vitória é pelo fato de você não ter desistido. Pronto.
recebi uma boa e abençoadora palavra de Deus para a minha vida. Então, não desista. Não venhamos desistir. Acho que houver. Ao invés de desistir, mergulhe mais. Seja teimoso, seja teimosa em fazer acontecer. Não, agora é que eu vou orar mesmo. Agora é que eu vou participar mesmo. Agora é que eu vou fazer as minhas doações mesmo. Agora é que eu vou me reintegrar e vou me integrar nesse grupo ou nesse departamento, né? Não me refiro mais somente, não vou me limitar somente ao grupo, mas você também tem a sua igreja, você tem um departamento, quem sabe você faz parte do departamento, você é líder de uma mocidade, de um grupo de irmãos, enfim, entre de corpo e alma. De corpo e alma, porque o que Deus quer achar em nós é resiliência. O que Deus quer achar em nós é perseverança. Tá? E para desenvolver bem as atividades em meio à sociedade, por intermédio de um funcionamento harmonioso, é preciso o homem condicionar-se a alguns princípios já estabelecidos pela lei sociológica, que algumas delas são a lei da compreensão. Temos que procurar ser compreensivos. Tá? Temos que ser compreensivos. A lei do bom comportamento. Temos que nos esforçar para nos comportarmos bem, em quaisquer que seja a circunstância e situação. A lei das ideias construtivas. Né? Ideias construtivas. Em Números capítulo 13, nós temos um péssimo exemplo de 10 líderes, sabe, Verizete? De 10 líderes, de 12, 10 deu um mau exemplo, um mau comportamento, ideias destrutivas e não construtivas. A saber, Deus vira para Moisés na ocasião e diz assim: Moisés, vocês já estão a um passo de entrar na terra de Canaã. E é assim, já vou conjecturar. Às vezes nós estamos a um passo de conquistar, né? Estamos a um passo de crescer, a um passo de receber uma grande surpresa da parte de Deus mediante o que já viemos fazendo, estamos fazendo. Mas só que às vezes a impaciência, a intolerância, ou a falta de discernimento, como bem você falou aqui no início da nossa conversa em off aqui, a falta de discernimento faz com que você perca tudo, até tudo que já fez. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, vocês estão a um passo de entrar na terra que eu prometi a dar aos seus pais. E só que tem uma coisa: separa os líderes das tribos, que são 12 tribos de Israel, e faça com que eles vá espiar a terra. Vê se a terra é boa de plantar, boa de morar, boa de construir, tá bom? E Moisés então chama os 12 e dá essa ordem. Entre os 12, 2 eram Josué e Caleb, homens de fé, homens que sabiam o que era integração, homens que sabiam o que era perseverança, homens que sabiam o que era unidade, Aleluia, comunhão, não desistir. E eles foram. A Bíblia diz que eles levaram 40 dias espiando a terra. Acabam os 40 dias, eles voltaram. Cada um trouxe seu relatório. Dos 10, o relatório deles foi esse. Moisés, nosso líder, realmente a terra é como o Senhor disse. A terra é boa, é a terra que mana leite e mel. E prova disso está na Bíblia, Números capítulo 13. Depois você confere lá. Eles trouxeram um cacho de uvas. Terra que mana leite e mel. Uvas doces como mel. Porém, olha só, a Bíblia diz que foram necessários 2 homens para trazer o cacho de uva. Num balaio. Um carregando atrás e o outro na frente. Agora imagina o tamanho desse cacho de uvas. Assim, ó, imenso. Pesado, né? Imenso. Uvas gigantescas. Acho que uma só dava para me saciar. Só uma uvinha daquela do cacho. Eles arriaram ali e confirmaram que a terra realmente era boa. Só que tem um porém. Eles viraram para Moisés e falaram assim: só que tem um porém, Moisés. Lá tem os Néfilis, tem os Heteus, os Jebuseus, os Amorreus, os Heteus, enfim, tudo eus, né? E gigantes. E olha como eles se diminuíram, como eles se rebaixaram, como eles deram um relatório, sabe, de falência. Crentes, líderes. Eles falaram assim: olha, porém, eles, aos nossos olhos, são como gafanhotos. Ou seja, eles estavam dizendo: eles são muitos para nós.
Nós não conseguiremos. E nós, aos olhos deles, somos também como gafanhotos, ou seja, os 10 estavam dizendo que eles eram como gafanhotos aos olhos, os inimigos eram como gafanhotos aos olhos deles, ou seja, eles viam os inimigos como muito numerosos demais para eles poderem enfrentar, e eles estavam dizendo que eles também eram como gafanhotos diante dos olhos dos inimigos, ou seja, nós somos pequenininhos, minúsculos, eles vão nos massacrar na primeira. Quando eles mal terminam de falar, Caleb e Josué pulam no meio. Mas sabe aquela ira santa? Pularam no meio e falaram assim, opa, nada disso, certamente nós vamos conquistar a terra prometida que Deus jurou a dar aos nossos pais. Porque quem prometeu foi Deus, não importa quem esteja lá, quantos são, não importa, a palavra de Deus é fiel e vai se cumprir. Nós vamos conquistar, a terra é nossa. O que nós entendemos disso? Nós entendemos que nada é de mão beijada, desculpa a expressão, nada é de mão beijada. Para se conquistar algo na vida, na obra de Deus, para conquistar terreno, para conquistar grandezas, se tratando do que nós estamos investindo na obra de Deus, se nós queremos ampliar esta obra, se nós queremos realmente ter pessoas, se nós realmente queremos construir, se nós queremos, alcançar, ser ricamente abençoado, nós precisamos enfrentar o inimigo de nossas almas, bater de frente no mundo espiritual, jejum e oração. Precisamos mergulhar na presença de Deus, precisamos deitar pensando, se Deus nos permitir, obviamente, no dia de amanhã, em levantarmos, sabendo que nós teremos um novo desafio na obra de Deus, mas sabendo que quem prometeu é Deus, e o que Deus promete, Ele cumpre. Amém. Ele chama, capacita, envia e supre e capacita aqueles que Ele chamou e enviou. Então Deus quer ver garra em você, Deus quer ver garra em nós. E eles entraram e conquistaram a terra, porque é a promessa de Deus. Então há essa necessidade de realmente ter garra, né? Ser valente. Não tem aquele hino que diz, né? Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Vamos! O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, e terás o seu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Sejamos valentes. Glória a Deus. Pelejando por Jesus. Porque assim como Jesus confirmava as obras das mãos dos seus apóstolos, assim também, ainda nos dias de hoje, Ele confirma as obras de nossas mãos. Mas é necessário a gente meter a mão no arado. Você precisa meter a mão no arado. Santo é teu nome. Quando nós fazemos assim, Santo é o nome do Senhor. Deus não levanta do trono. É necessário nós abraçarmos a obra de Deus, se abraçar a obra de Deus, e vamos em frente. Então, é necessário que interação. E para desenvolver bem as atividades em meio à sociedade, por intermédio de um funcionamento harmonioso, é preciso o homem condicionar-se a alguns princípios já estabelecidos pela lei sociológica, que algumas delas são a lei da compreensão, a lei do bom comportamento, a lei das ideias construtivas, a lei da afetividade, a lei da popularidade e a lei da interação. Já temos outros tipos de leis também, né? Ou seja, interagir. O que é interagir? É influência recíproca. É influência recíproca. Se um puxar para um lado e outro puxar para o outro, já não é bom. Pior ainda, se um estiver indo para um lado e o outro parar e deixar que ele vá sozinho, né? Ou vá sozinho. É necessário realmente estarem todos, né? Com a mesma influência, sendo recíproco. Psicologicamente, interagir é o fenômeno que permite
a certo número de indivíduos construir um grupo, e que consiste no fato de que o comportamento de cada indivíduo se torna estímulo para o outro. Às vezes, a Elisete, quando eu digo às vezes, não é que seja lá uma vez ou outra, mas nas oportunidades que ela se pronuncia, ou a Bernadette, o Pietro, a pessoa, ou a Rosi, não é, na verdade, se colocando como melhor ou maior, não. Está estimulando. É estímulo. Tem que ter alguém que estimula. Né? Pastor com as ovelhas. Tem aquele rebanho de ovelhas. As ovelhas elas têm uma tendência de andar lentamente. Você não vê a ovelha correndo para lá e para cá. Não. A ovelha tudo juntinha, devagar, vai andando. Aí o pastor vem com aquele cajado dele, né, e vai dar um estoque na ovelha. As ovelhas olham para trás assim, ninguém quer apanhar, né? Então, peraí, então antes que pegue em mim esse cajado, eu já vou acelerar. O pastor está estimulando as ovelhas. E a ovelha que ainda fica temendo, o pastor vai quebrar a patinha dela, joga no ombro, né? Ela tem que dar mais da glória a Deus, né? Imagina uma ovelha dando glória a Deus. Tem que dar glória a Deus, porque ela não vai se cansar, vai no ombro, né? Sentindo a dor na patinha, mas vai no colo, né? Vai no ombro do pastor. Então, é estimulando. E, infelizmente, se nós não vigiarmos, o ser humano tem uma forte tendência de sempre pensar negativo. Ah, fulano quer me ver para baixo. Ah, fulano não gosta de mim. Por isso que ela falou assim. Por isso que ele falou desse jeito. Ah, não sei não. Acho que já está com implicância comigo, não é de hoje. Então, mas só pensa coisas ruins, só pensa negativo. Vamos pegar as coisas boas. Fulano falou assim porque quer me ver na obra. Quer me ver bem. Quer me ver para cima. Porque está vendo talento em mim. Amém. É isso que você tem que pensar. Se tem alguém te estimulando. Eu aprendi algo com um pastor presidente. Eu fui vice-presidente de um campo cerca de quase 15 anos. E passou, eu auxiliei pelo menos uns 3 presidentes, né? Cada um 6 anos, outros 7 anos, outros tanto tempo. E um dos primeiros que eu auxiliei, eu aprendi algo com ele, que foi o pastor Paulo Areias. E ele virava para alguns obreiros na reunião, sempre pega pesado e é necessário isso. Alguns obreiros que se ausentavam muito, não dava satisfação, não explicava por que não pôde ir, não ia, enfim. Quando esses obreiros apareciam, ele virava e falava assim: olha, irmãos, você que está se ausentando, tenha cuidado, para que não chegue um dia que a sua ausência não seja notada mais e a sua presença nunca mais seja requerida. Cuidado para a sua ausência deixar de ser notada e a sua presença não seja mais requerida. Porque tudo tem um basta. Né? Porque quando você vê que realmente a pessoa não quer nada com nada, não tem como você ficar se desgastando mais. Verdade. Então, quando você receber um chamado, receber uma chamada de atenção, não entenda que aquilo é menosprezando. Pelo contrário, eu jamais vou chamar alguém a atenção, um obreiro, ou alguém que participa de um grupo, se aquela pessoa não tiver valor. Se aquela pessoa não tem nada para dar no grupo, para dar naquele departamento. Pelo contrário, entende-se que, já na primeira instância, que essa pessoa ela é útil, por isso que você está cobrando a presença dela. Porque você tem utilidade. Então, vamos ver nessa ótica, né? Por que a gente não vê dentro dessa ótica? Não, fulano te chamou a atenção, está te cobrando muito. É verdade, né? Ah, tá sabendo uma coisa? Pra cima de mim, não pense assim. Opa, peraí. Fulano me ligou, mandou mensagem. Poxa, me parou na rua, falou, você não vai aparecer, você não vai estar lá conosco. Opa, peraí, então eu sou significativo para essa obra. Então realmente há qualidades em mim. Se eu estou sendo cobrado, se eu estou sendo chamado para tal coisa, é porque realmente eu tenho o que oferecer. Então eu tenho algo para fazer, eu tenho algo algo que eu posso produzir. É assim que precisamos pensar.
É dessa forma. Aleluia. Você quer uma palavra dura, mas muito produtiva, entre tantas outras que Jesus soltou para os discípulos, servos dele? Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, nessa madrugada Satanás me pediu para se andar contigo na tua vida. Pedro está com um olho desse tamanho esperando a resposta. O que o senhor falou, né? Não está escrito isso na Bíblia, mas como ser humano eu já imagino. Eu ia perguntar: o que o senhor disse? O senhor deixou? Né? Pedro esperando a resposta de Jesus. Jesus falou: não deixei não. Só que tem uma coisa. Pedro, quando você se converter, já estava 2 anos e pouco andando com Jesus, e Jesus vira para ele e fala: quando você se converter, ajuda teus irmãos. Jesus não poderia dispensar Pedro. Jesus não poderia dizer: Pedro, você não presta. Nem a espada você largou. Você já tem 2 anos que anda comigo, mas com espada na cintura. Eu já falei que o meu reino, nossas milícias, não é terrena, não. São espirituais. É oração, é jejum, é comunhão. Mas Jesus nunca tocou nisso. Não. Sabe por quê? Porque Jesus era o único que via o valor que Pedro tinha. As qualidades de Pedro. Só estava incutido. Seria necessário o tempo passar, Pedro aprender a ouvir. E hoje nós temos as epístolas do apóstolo Pedro. Aquele que cortou a orelha do soldado, aquele que era arrogante, aquele que era impetuoso, que era colérico, qualquer coisa ele explodia. Só Jesus viu boas qualidades dentro dele. Tinha. Você tem boa qualidade. Você tem atributos, você é uma bênção. Então, entenda que quando você é chamado a atenção, você homem, você mulher, é porque você tem valor. Porque quem não tem valor, quem não tem nada para oferecer, a gente passa, as pessoas passam e nem te vê. Nem lembra. Mas se estão te ligando, se estão mandando mensagem: fulano, você não vai vir, fulano, vem, é porque já foi visto em você qualidades, veemência, Espírito Santo, palavra. Então, põe para fora esse talento que você tem. Venha. Aleluia. Dê a mão, se ajunte, abrace a obra. Faça o que de melhor Deus te capacitou para fazer. Senão o tempo vai passar. O tempo vai passar. E depois que chega a velhice, deitado numa cama, ou num leito do hospital, aí só tem força para botar a mão na testa e falar assim: meu Deus, se eu pudesse voltar naquele tempo. É verdade. Não volta, acaba. Então, integração é para hoje. E o amanhã pode não mais acontecer. Pois bem, proceder. Atualmente estamos vivendo uma época em que a sociedade está se globalizando, né? De uma certa forma, a globalização tem lá as suas boas qualidades. Porém, a globalização também incita o homem a aceitar o sistema global, que em alguns pontos fere e até quebra princípios estabelecidos por Deus. Como proceder fraudulentamente para crescer na vida ou mudar de vida. Então, existem muitas pessoas que, infelizmente, ele não quer ter a paciência de esperar uma semente crescer. Ele quer plantar hoje e colher ontem. Não tem como, é impossível. Então a gente tem que, para poder colher bem, tem que plantar e ser paciente, aguardando que aquela semente venha realmente se auto-reproduzir. Tá? E com isso, nós precisamos entender que o papel do cristão na sociedade é de ser honesto. Precisamos ser honestos e sincero. Honesto e sincero. Às vezes, as pessoas ficam taxando mais os pecados que chamam de pecados gravíssimos. Né? Para eles, para alguns pecados é só adultério, fornicação, homicídio. Mas existem coisas minúsculas, simples, como o mentir, dar desculpas. A minha mãe fala muito esfarrapadas. Desculpas esfarrapadas. Eu não fui porque eu senti uma dor na perna. Foi mentira. Eu não fui porque a minha mãe, coitadinha, passou muito mal. Né? Até esqueceu que a mãe já faleceu. Não, é minha madrasta, desculpa. E por aí vai. Então isso é desonestidade também. Né? Isso é uma desonestidade. Isso tudo implica na vida do cristão. Até porque nós somos nova criatura. Se somos nova criatura, não podemos viver, né,
trazendo argumentos daquela velha criatura do passado. Então, o nosso papel é de ser honesto. Olha o que diz Provérbios 20, 23. Pesos fraudulentos são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Pesos fraudulentos são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Provérbios 20, 23. 2 Coríntios 8, 21 diz assim: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então, assim como eu devo ser honesto diante de Deus, eu também tenho que ser honesto com a Rosita, tenho que ser honesto com a Isés, tenho que ser honesto com a irmã Lívia, tenho que ser honesto com o Pedro. Ah, mas o Pedro é um adolescente, é um jovem, eu tenho que ser honesto com ele também. Porque principalmente como jovens, né, nós somos o espelho. Nós somos o espelho para essa juventude de hoje. Então, as minhas atitudes, elas vão refletir realmente as boas ou más coisas que eu venha a cometer. Ainda 2 Coríntios 5,17, bastante conhecido de todos, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se eu sou uma nova criatura, se nós somos uma nova criatura, nós vamos viver em novidade de vida, não trazendo à tona, ou praticando, ou falando, ou vivenciando coisas que fazíamos e vivenciávamos no passado. Todo homem tem o seu papel na sociedade, ou seja, é integrante e participante da mesma. Porém, o homem que tem comunhão plena com Deus desempenha muito bem o seu papel na sociedade e é bem sucedido em tudo. Porque quem tem o seu caráter moldado pela palavra de Deus sempre vai se dar bem na vida. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para vossas almas. Não tem coisa melhor do que você, ainda que ganhe o seu saláriozinho ali, você trabalhou o dia inteiro, mas você pode chegar em casa, trabalhou honestamente, né? Agiu honestamente, com integridade. É você chegar em casa, tomar o seu banho, né? Não pode esquecer do banho, né? Tomar o seu banho, fazer um jantar, ou um lanche, para quem não quer engordar, no jantar à noite, e dormir, deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Tá? Tranquilo, sono leve, suave, porque você vive honestamente. Aqui Jesus fala o que? Em Mateus 11, 29, Jesus fala de doutrina, princípios. E uma vez o homem estando em obediência e seguindo a doutrina de Deus por intermédio de seu Filho, Jesus, ele é bem sucedido em tudo. Em tudo. Às vezes as pessoas ficam admiradas assim: como que pode fulano não ganha tão bem assim? Tem uma casa linda, tem os móveis direitinho, né? Tem tudo na sua casa. Ele comprou um carro. Né? Mas ele está sendo honesto, está sendo íntegro, como falou ele, geneticamente falando a mulher também, ou ela, está trabalhando honestamente, está vivendo honestamente, tem integridade, prisma pela integridade, né? E a honestidade, e com isso também executa a obra de Deus, não abre mão da obra de Deus, faz a obra de Deus com amor, com carinho, contribui na obra de Deus em tudo que estiver ao seu alcance, segundo as suas forças, faz com a sua mão, porque sabe que tem uma recompensa em Deus. E essa pessoa é bem sucedido, é bem sucedido. Demora muito para estar esperando essa pessoa em tudo. Mesmo sofrendo perseguições e aflições, porque a palavra de Deus o fez ser um homem, uma mulher de qualidade boas, sendo uma pessoa de boa índole, bom humor, com temperamento bom. Né? Não se pode realmente se dar a dupla personalidade. Já viu aquelas pessoas que, né? Eu falo pessoa, estamos me referindo à nossa classe, dos cristãos, dos crentes. Aquele que um dia ele está bem, está alegre, né? Ui, Rosinho, tudo bem, glória a Deus, glória a Deus, Jesus, que bênção, Jesus é bom. Aí dizem, né? Dizem aí os antigos que acordou com o pé direito. Aí no outro dia, dizem, eu estou falando aqui, mas isso aqui não é princípios bíblicos, isso aqui você não acha na Bíblia, né? Só o termo que se usam aí. E nem estou pautado nisso. Aí no outro dia ele acorda com o pé esquerdo. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. Amém. Amém. Pai do Senhor, irmão. Amém. O que houve? Está meio azedo, está meio azedo. Ah, irmão, hoje eu não estou bem, não. Só o sangue de Jesus para a minha vida. Mas, de novo, que tanto sangue é esse que você quer?
Já bastou um só sacrifício, foi derramado uma vez só por toda a eternidade. Né? Irmão, ó, irmão, eu gosto muito da irmã, né? Às vezes é irmã para irmã, né? Eu gosto muito da irmã, por favor. A irmã soubesse como é que eu estou, irmã. A irmã é muito minha amiga, mas, irmã, pelo amor de Deus, me deixa sozinho, pronto. Já não é amiga de jeito nenhum. Já, se você insistir, vai se aborrecer. Ela está dizendo assim, se você continuar, irmã, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Entendeu? Então, temos que ter muito cuidado. Mas muito cuidado, o temperamento precisa ser bom. Né? Precisamos realmente ter domínio próprio. Né? Usufruir do autocontrole, ter autocontrole. Né? Aí tem pessoas que insistem, você fala para ele, irmão, mas eu não sou obrigado a ficar rindo para todo mundo, não. Eu falei, irmão, também não é assim, calma. Não estou dizendo que você é obrigado a ficar rindo, mas por favor, né? Seja recíproco na simpatia, né? No carinho, né? No cumprimento, pelo menos. Pai do Senhor, irmão, glória a Deus. Pede oração, então. Irmão, ora por mim, que eu estou só misericórdia de Deus, tem misericórdia de mim, ora por mim. Pede misericórdia, pede oração, mas não distrata as pessoas, né? Verdade. Não distrata. Porque pega o irmão também que de repente ainda também não está bem estruturado. Quando chega no outro dia que você está de bom humor, aí quem vai estar ruim é aquele irmão. Não, ontem você me está... agora você está querendo rir para mim? Não leva a mão não. Pai do Senhor. Pronto. Deu lugar para o bichão lá. Já queria uma inimizade dentro da igreja, dentro do grupo. E por aí vai. Então precisamos ter esse cuidado. Lembra quando Jesus, é Mateus capítulo 5, capítulo 14, versículo 13? E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Segura um pouquinho, por favor. Esse é o versículo 13, capítulo 14 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, correto? Isso, correto. Aí diz que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali para um lugar deserto. Ou seja, Jesus ouviu alguma coisa que o entristeceu. Porém, nós temos aí, na verdade, duas formas de reagir. Por que Jesus se retirou para um lugar à parte deserto? Leia o versículo 12, por favor, ainda do capítulo 14. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. E foram anunciá-lo a Jesus. Então, foi isso que Jesus ouviu. Jesus recebeu a notícia de que mataram João Batista, o primo dele. Depois você que está em casa aí, nós assistimos, você leia todo o contexto desse texto, que é o texto versículo 12 e o texto versículo 13. Pedi para ler o versículo 13 primeiro, só para a gente aqui aquecer as turbinas, para saber o porquê, vamos saber por que Jesus ouviu, o que ele ouviu e o fez se retirar. Jesus também, ele poderia, estou falando de Jesus homem, Jesus humano, né, como ser humano, ele poderia ir tirar satisfação com Herodes. Porque Herodes mandou cortar a cabeça segundo o pedido que a filha da Herodias fez. A mãe diabólica orientou a filha que dançou no dia do aniversário de Herodes e o Herodes disse, pede-me até metade do reino que eu te dou. E a mãe disse, pede a cabeça de João Batista, o profeta. E assim foi feito. Decapitaram ele, colocou numa bandeja de prata, né? E assim ela satisfez o ego dela, diabólica. E correram enterrar o corpo. E foram dar notícia para Jesus. Ou seja, são notícias trágicas que nós recebemos, são situações que muitas das vezes tiram a sua alegria, que mexe com o seu temperamento, porém nós temos que manter o autocontrole, nós não podemos explodir, nós não podemos ser agressivos com as pessoas. Jesus ele poderia ir lá, regaçar a manga, escandaliza não, estou falando de um ser humano. Mas só, pastor, Jesus não iria fazer isso. Vai no Getsemane. Jesus pedindo para o Pai retirar a cruz dele, para não deixar ele a cruz. Mas todavia seja feita a sua vontade. Então Jesus sentia também. Sentia dor, né? Se aborrecia. Quando Jesus entra no templo, estavam fazendo o templo de comércio, Jesus expulsou os vendedores e jogou tudo para fora. Ele estava aborrecido. Ele se aborreceu. Porém, sempre mantendo o autocontrole. É o que nós precisamos também. Nós precisamos manter o autocontrole, ter o controle, o domínio próprio. E entre isso tomar satisfação, entre
responder mal, entre maltratar o irmão, entre deixar de cumprimentar o irmão. Exemplo, Jesus ele preferiu ir para um lugar, ficar sozinho para orar e chorar a sua dor da perda do seu primo João Batista. Agora leia um pouquinho mais à frente, por favor, versículo 14, por favor. Olha o que aconteceu quando ele estava sozinho, chorando e orando, a tristeza dele. Ele estava chorando o luto dele da perda do primo. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E o que ele fez quando viu a multidão? Possuído de grande íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Curou a todos. Ele não deixou de fazer a obra a qual o Pai o confiou por causa da tristeza que estava no seu coração. Por causa da frustração que lhe foi passada naquela notícia trágica que assassinaram o seu primo João Batista. Então, se nós somos servos de Deus e por intermédio de Cristo Jesus, precisamos imitar a Cristo Jesus, não é porque você está num dia mal que você vai tratar mal os seus irmãos. Você vai tratar mal a sua irmã, você vai deixar de fazer a obra porque você não está lá nos seus dias, né? Você não está bem, você está... Não! Exemplo é Jesus. Jesus estava chorando a perda do primo dele. E ele mal entrou para chorar, para fazer o luto, já chega uma multidão de coxo, cego, manco, leproso, fruto de sangue, e por aí vai. Tudo que estava ruim chegou ali. E quem levou para lá? Foram os discípulos. Os próprios discípulos dele. Por quê? Os discípulos confiavam tanto em Jesus que eles jamais poderiam imaginar que Jesus estava triste. Jesus não fica triste. E às vezes você acha que a sua irmã, seu irmão não fica triste. Às vezes você acha que, né, fulano por ser o líder, fulano por ser o pastor, fulano por ser a missionária, por ser a irmã do círculo de oração, não se entristece. Né? Mas sim, acontece. Nós somos humanos. Nós dependemos da ação do Espírito Santo para que nós venhamos nos fortalecer. Mas se você compreender, se um compreender o outro, nós vamos fortalecer um ao outro. Né? O que Isaías diz? Né? Um ao outro ajudou-se, o outro disse, esforça-te. Então nós temos que viver em integração. E ao receber uma má notícia, ou ser aborrecido por alguém, não é porque alguém me aborreceu que eu vou aborrecer você. Eu vou aborrecer você. Não, você não tem nada a ver com o problema que eu estou passando. Eu preciso, na verdade, sabe, compartilhar com você. Compartilhar integração, até também nos momentos de tristeza. Quer dizer, irmã, ora por mim. Sabe, eu passei uma situação assim, sabe? Né? E está acontecendo isso e aquilo. Me ajuda em oração. E a irmã vai se compadecer, o irmão vai se compadecer. Meu Deus, irmão, vamos sim, vamos orar. Vamos nos fortalecer. Vamos buscar o Senhor. E essa integração em oração, em compartilhamento, melhor dizendo, isso vai fortalecer a irmã, vai fortalecer o irmão. Mas a partir do momento que se age com arrogância, não vai haver realmente unidade, vai haver destruição. Então Jesus nos dá um grande exemplo, sempre, né? Ele é o modelo central da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Pois bem, o papel do cristão na administração de seus afazeres é ser organizado. Um homem provido de ideias que constituem o desenvolvimento de um projeto, alcançando metas e auxiliando vidas. Olha só, precisamos ser, volto a falar novamente, geneticamente falando, homem e mulher, um homem provido de ideias que constituem um desenvolvimento de um projeto. Ou seja, eu, antes de deitar para dormir, eu já preciso, se eu estou fazendo parte de um grupo, da obra de Deus, de um departamento, de um ministério, eu preciso, ao deitar na minha cama ou nas orações, faço a minha oração, mas eu já preciso deitar pensando o que eu posso fazer para ajudar o grupo. Aleluia. Sabe, Jesus me dá, pedindo, Senhor, me dá uma ideia. Senhor, encaixa aqui, inculca aqui, Espírito Santo. Me dá uma ideia, o que eu faço para ajudar esse departamento na igreja? O que eu faço para ajudar o pastor da igreja? O que eu faço para ajudar a líder desse grupo? O que eu faço para ajudar a irmã de oração? Senhor, alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso contribuir, eu preciso ter algo para dar, para ajudar. Ainda que eu não execute, porque infelizmente existem pessoas que se não for ele a fazer, ele também não passa a ideia. Não, estou com uma ideia aqui, sabe, Elisete? Mas sou eu que tenho que executar. Se não for eu, aí eu também nem dou a minha ideia. Não, a obra de Deus. Aleluia. A partir do momento que eu tenho uma excelente ideia, se eu passar para você,
Importante é que o nome do Senhor seja Aleluia, glorificado. Deus. É Ele quem tem que aparecer. É Ele quem tem que crescer. Eu tenho que diminuir, eu tenho que sumir. Seja Deus. E Ele ser glorificado. Glória a Né? Ele ser glorificado. Essa é a ideia de integração. Essa é a ideia de integração. Então, ser organizado. Marcos 2, 3 e 4. Marcos capítulo 2, 3 e 4 diz: Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Essa é a passagem que fala de um paralítico carregado por 4. 4 homens, eles se reúnem e vê o estado daquele homem paralítico deplorável, paralítico de tudo, e ir numa cama, e eles decidem, por fé, conduzir, levar aquele homem até Jesus. Tá? Ou seja, houve, entre os 4, houve concordância. Entre os 4, nenhum pensou diferente. É certo que um dos 4 teve um que teve a ideia. Tipo, vamos levar esse homem até Jesus? Tá? E o segundo, o terceiro e o quarto concordou. Poxa, boa ideia, eu concordo. Porque eu quero ver a cura desse homem. Eu também quero. Você quer? Eu também quero. Você quer ver o grupo crescer? Quero. Você também? Quero. Agora, para isso acontecer, eu preciso estar dentro. Você precisa participar. A gente precisa estar ali, ter ideias. Estamos fazendo negócio? Pega uma corda. Amarra do lado. Tá, vamos levar a corda. Para que levar a corda? Vamos levar a corda. Temos que levar a corda. Você pega de um lado, eu pego 2 atrás e 2 na frente. Suspender. E não pode. A gente sabe que se pegar uma maca, segurar 2 atrás e 2 na frente, todos têm que estar na mesma altura. Porque se um abaixar a mão, coitado do paralítico, aí vai ficar tetraplégico, né? Aí ele vai cair com maca e tudo. Então até nisso, ou seja, está organizado, é organização. Aí, ó, vai devagar. O da frente, que está tendo visão melhor do caminho, né? Ó, tem que dar a volta aqui que tem um buraco ali na frente. Né? Vai conduzir os que estão atrás. Os que estão atrás, eles estão dependendo da visão dos que estão na frente. Então nem todos vão estar à frente, mas ainda que você esteja atrás, Aleluia. você está participando. Glória a Deus. Você está carregando, você está levando a obra. Amém. Você está conduzindo almas para Cristo. O importante é estar dentro. Alguém tem que liderar, não são todos. Alguém lidera e os demais auxiliam. Mas todos estão trabalhando e todos estão fazendo a vontade de Deus. Aleluia. É assim, é a ideia de integração. Ao chegar na porta, a multidão era muita, era grande, e não puderam entrar pela porta. Vamos desistir? Não vamos parar? Não, está chovendo muito, hoje eu não vou, não dá. Não vai ter condições. Não, teve tiroteio, não vai não. O tiroteio foi ontem, hoje já não tem mais. Não sei, tem que vigiar, né? Eu só vou daqui um mês, daqui um mês vai estar legal. Se esperar um mês aí que vai ter outro. É mais fácil ter mais um tiroteio daqui a um mês do que ter outro hoje e outro amanhã. Porque se tem hoje, todo mundo se esconde e fica calmo o negócio. Porque vai ferver se continuar. Então vai dar um tempo e depois começa de novo. Raciocínio. Raciocínio. Vontade de fazer, vontade de querer. E o próprio Deus vai na frente. É verdade. Para quem tem bom senso. Para quem é organizado. Aí eles olharam para o outro. Vamos fazer um negócio. Trouxe a corda? Eu trouxe. Não falei que ia precisar? Eu sabia. Vamos subir no telhado. Mas nenhum deles diz assim, mas subir com um paralítico, com cama e tudo no telhado. Você tá doido, cara. Irmã, que isso, irmã? Não tem pessoas assim? Irmã, que isso, irmã? Irmã, não tem condições, irmã. Isso é impossível. É impossível. Vai ler Lucas, capítulo 1, se não fala agora, versículo 37, se não fala memória. Vamos conferir aí, vamos lá. Para Deus nada é impossível. Isso, acertei, glória a Deus, né? Lucas 1, 37. Para Deus nada é impossível. Quando Deus vê o nosso esforço, vê a nossa organização, vê que o crente, o servo dele está organizado, e se organizam, o Senhor vai à frente e dá força, dá estratégia para a gente. Eles subiram no telhado, abriram, né, o buraco bem na direção de Jesus, bem à frente de Jesus, e agora eles amarram a corda na frente e atrás. E detalhe, eu preciso detalhar isso aqui. As cordas, elas não precisam ser exatamente todas com o mesmo comprimento. Pode ser uma menor, outra maior, pode ficar sobrando corda no final.
O importante é que a menor corda que tiver, o menor pedaço de corda que tiver, seja suficiente para ir do telhado onde eles estavam até os pés de Jesus. Se não sobrar, mas ficar na ponta da mão da pessoa, é importante. Ainda que a pessoa não possa contribuir com muito, mas sendo liberado de coração é o suficiente para prosperar. Amém. E a corda que estiver sobrando, que for muito, a gente pega o restante dela, faz um rolo e deixa do lado. O importante de tudo é ir descendo a corda, a maca, fazendo isso assim, ó. Pode soltar? Solta. Mais um pouco. Desce. Prende. Devagar, solta. Sincronia. Harmonização. Harmonia. Tá? Desce. Concordância. Até chegar aos pés de Jesus. Jesus está lá, junto no meio da multidão. De repente, Jesus vê uma maca descendo assim, na frente dele. E um paralítico. Você pode conferir na Bíblia que Jesus, você vai ver nos versículos aí que não faz memória, mas está aí, Jesus, a Bíblia diz que a Bíblia não diz que Jesus viu a fé do paralítico. A Bíblia diz que Jesus viu a fé dos 4 homens. O que nós aprendemos com isso se tratando de integração? Existem, infelizmente, pessoas que dizem assim, mas eu não vou mais lá. A gente fala de Jesus. Não. Então, a gente sabe que há um bloqueio na mente das pessoas. É verdade. O príncipe desse século cegou o entendimento das criaturas, disse o Senhor Jesus, para que sobre eles não resplandeça a glória de Deus. Então, vai ser através da minha fé, da sua fé, da nossa fé, que essa pessoa será conduzida até Jesus. E Jesus vai fazer a obra na vida daquela pessoa. Amém. Então, nunca jamais podemos dizer assim, irmão, eu não falo mais. Para mim, se Deus quiser fazer a obra, Deus faz. Quem é de Deus ouve o que é de Deus, quem não é de Deus ouve o que é o que a Bíblia diz. Calma aí, vamos entender o contexto, né? No seu texto. Vamos entender o texto no seu contexto. Não. Nós temos que fazer essa parte dos paralíticos. Quem tinha fé eram os 4 homens, o paralítico não. A Bíblia não diz que Jesus falou assim, vendo a fé deles, daqueles homens, disse ao paralítico, né? Levanta e anda, ser curado. Agora, a partir de aí, então, sim, ele agora recebe o dom da fé. Porque ao ver o que os 4 homens fizeram com ele, onde o conduziram, né, até os pés de Jesus, ele viu o milagre acontecer na vida dele. Então, se eu não me mobilizar, se eu não me movimentar para conduzir pessoas até Jesus, elas vão continuar no estado deplorável. Se você não levantar, se você não usar a sua fé, enfrentar os obstáculos, enfrentar os desafios, para pegar as pessoas nas ruas e levar até Jesus, ou levar até Jesus essas pessoas, elas vão continuar da mesma forma e até pior, elas vão piorar. Não importa quem seja, preto, branco, amarelo, vermelho, não importa o que fez, o que deixou de fazer, de onde veio, qual é a origem do mal que aquela pessoa está sofrendo. Aleluia. Importa que nós venhamos ter fé, usar a nossa fé e levar o Evangelho a essas criaturas para que sobre eles resplandeçam a glória de Deus. Isso é ser organizado. Pois bem, estamos chegando aqui ao finalzinho. O papel do cristão em seu relacionamento deve ser sério, moral, ou seja, de acordo com os bons costumes. Ato, que é ato ou efeito de relacionar. Amizades e intimidade. Isso aqui é crucial. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes, pessoas estão muito bem no grupo. Estão fazendo muito bem a obra. Está dando um bom resultado. De repente surge alguém com uma malignidade e diz assim, fulano, você está participando daquele trabalho? Não está errado, vai mais não. É isso, aquilo. E a pessoa, aquilo entra como uma flecha no coração. Que a pessoa absorveu aquela palavra maldita. Aí, 1 Coríntios 15, 33, diz assim, não vos enganeis. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. A pessoa está seguindo o bom costume, ou seja, está fazendo alguma coisa de mal, de errado, em participar, em cooperar, em trabalhar nessa obra? Não. Mas o inimigo é sujo, acha um coração, verdade, que dá lugar para ele
e vai colocar palavras na boca daquela pessoa, e aquela pessoa vai chegar até você e vai lá, tá errado, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo, outro dia falou isso, outro dia falou isso, e você, a cabeça começa a tontear, daqui a pouco você para, você não vai, você também começa a falar, aí entra também com a má conversação e corrompe os bons costumes. Aí deixa de fazer a obra, abandona a boa obra que Deus lhe confiou nas suas mãos, consequentemente vai deixar de dar fruto, e deixando de dar fruto, lembra do que a irmã leu aqui, momentos anteriores, Evangelho de João capítulo 15, a respeito da videira e dos frutos, né? E dos ramos que devem estar ligados à videira. Aquele que não está ligado à videira, ele arranca e lança fora. Então é necessário não dar ouvidos e nem ser participante das más conversações. Aleluia. Deixa a obra engrenar. Glória a As Jesus. engrenagens precisam continuar Glória a ti, meu executando Pai. esta boa Em nome obra do de Senhor Deus. Jesus. Está sendo feita a obra do Senhor. Glória a então, Deus. se é para a obra de Deus, e se é na obra, e se é para Deus, para Cristo Aleluia. Jesus, vamos somar, vamos nos integrar. Em E não nome dar de ouvidos Jesus. às más Glória a conversações, senão vai corromper os bons costumes. Aleluia. O papel do cristão na sociedade não é de entregar-se a ela, mas sim de ser um referencial dentro desta sociedade. Saiba que, isso é muito importante, grava isso, saiba que a amizade produz a confiança e a intimidade quebra o protocolo. Protocolo é registro dos atos oficiais de documentação de uma firma ou repartição. Exemplo, uma manchete exibida no jornal New York Times em 7/7/2006. Eu peguei isso aqui, fazendo um estudo, e eu achei muito interessante. Olha só. 3 pessoas foram presas, essa é a manchete na época, no ano de 2006, tá? 3 pessoas foram, isso do jornal New York Times, jornal lá da cidade de Nova York. 3 pessoas foram presas ontem nos Estados Unidos da América, acusadas de tentar vender informações secretas sobre produtos da Coca-Cola, a Pepsi. Os segredos que incluíam uma amostra de uma nova bebida a ser lançada pela Coca-Cola seriam vendidos por 1,5 milhão e meio a Pepsi. A Pepsi, porém, assim que recebeu a proposta, informou as autoridades e a própria rival. Olha só. A Pepsi ela não poderia, na ocasião, aceitar, né, pegar a fórmula da Coca-Cola e implantar, porque são iguais, mas o sabor é diferente entre Coca-Cola e Pepsi. Quando a Pepsi, isso é verídico, né, quando a Pepsi, a liderança da Pepsi soube disso, chegou lá a pessoa vendendo, eles informaram, as autoridades informou a própria Coca-Cola, a rival dela de venda. A competição pode, às vezes, ser muito acirrada, mas deve ser justa e legal, disse o porta-voz da Pepsi. Estamos satisfeitos que as autoridades e o FBI tenham identificado as pessoas responsáveis por isso. A Coca-Cola agradeceu a assistência da Pepsi no caso. A assistente administrativa executiva da Coca-Cola, Joya Williams, assim como Ibrahim Jimson e Edmond Deney, foram acusados de fraude e roubo e venda ilegal de propriedade da empresa cedida em Atlanta. A participação de uma funcionária da companhia na ação foi lamentada pelo executivo-chefe da Coca-Cola, Neville Dell. Segundo ele, as políticas de proteção de segredos industriais da empresa serão revistos e aprimorados, de acordo com a porta-voz da fabricante de bebidas Ben Deust. A fórmula secreta da Coca-Cola não foi roubada e até hoje permanece. Ou seja, honestidade e integridade. Vamos ter um exemplo bíblico. Sansão não conseguiu fazer bem o seu papel na sociedade na época. Fez amizade e produziu confiança. Juízes capítulo 16, versículo 3 e 4. Né? Explicando melhor a questão da Coca-Cola, a Pepsi não aceitou aquela proposta. Né? Ela não aceitou, porque cedo ou mais tarde seria descoberto. E quem receberia um grande prejuízo seria a Pepsi, a fabricante, né, do refrigerante Pepsi. Então ele disse, deixou bem claro, nós somos rival,
mas a nossa rivalidade, ela prioriza honestidade, sinceridade e fidelidade. Olha só, mesmo sendo rival. E nós que somos irmãos em Cristo Jesus? É verdade. Né? Vamos ao exemplo, a gente terminar aqui de Sansão, um mau exemplo. Juízes 16, 3 e 4 diz: Mas Sansão deitou-se até a meia-noite, então, levantando-se, pegou nas portas da entrada da cidade, com ambos os umbrais, arrancou-as juntamente com a tranca e, pondo-as sobre os ombros, levou-as até o cume do monte que estava defronte de Hebrão. Depois disso se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Pois bem, começou a negociação. Sansão aceitou a negociação. Se afeiçoou por Dalila. Agora, o protocolo foi quebrado. Ou seja, o segredo. Juízes 16, 17, 18. E descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, inseria de mim a minha força e me tornaria fraco. E seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar o chefe dos filisteus, dizendo: Subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E o chefe dos filisteus subiram a ter com ele, trazendo dinheiro nas mãos. Veja bem, fazendo um paralelo entre a negociação que tentaram fazer com a Pepsi, né? Os funcionários da Coca-Cola tentou vender a fórmula da Coca-Cola para a Pepsi e a Pepsi eles não aceitaram, não sendo cristãos. Agora nós temos exemplo aqui de um cristão, um nazireu, né? Separado por Deus desde o ventre, e ele faz essa negociação. Noé cumpriu o seu papel de homem de Deus na sociedade, Gênesis 6, 17, 18. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir debaixo do céu toda a carne, em que há espírito de vida. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos, as suas noras. Ou seja, Noé já cumpriu muito bem o seu papel. Foi justo e honesto. O papel do cristão diante de seus patrões e educadores. Efésios 6, 5, 7, quero deixar como referência, que fala muito bem a respeito disso. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne. Aquela coisa, o cristão ele não pode estar brigando com o patrão. Se ele quer ser bem sucedido em tudo, né, ele não pode estar brigando com o patrão. Não, está pensando o quê? Eu sou empregado aqui, mas não sou bobo, não sei o quê. E daqui a pouco ele está sendo mandado embora. Né? Aí vem aquela frase, né? Tudo bem, a porta da casa, né? Da rua, né? Assim, serpentina e por aí vai. E o papel do cristão na política não é de difamar os que governam, mas sujeitar-se ao seu governo sempre pronto para executar boas obras na sociedade. Romanos 13, 1, essa é a referência para a gente. Vou deixar aqui como referência. Ou seja, quero terminar aqui dizendo, depois a gente continua, tem mais algumas coisas pela frente aí, mas na próxima, né? Deixa eu ver. Mas devido ao horário, não ficar tão longo também o vídeo, depois a gente vai editar. Mas, sobretudo, quero encerrar dizendo que a integração ela é um objetivo de Deus para cada um de nós. Por isso nós vemos muitos grupos e departamentos, ministérios se desfazendo, se diluindo, sendo destruídos pelo inimigo de nossa alma por falta de conscientização no que tange a viver-se em integração. As pessoas não estão, infelizmente, pensando nas mesmas coisas à luz da Bíblia. É claro que é impossível, como seres humanos, no campo de ideia, concordar com tudo. Mas se tratando de obra de Deus, se tratando de executar a obra de Deus, nós não somos baseados e pautados em ideologias, né, humanas e nem tampouco também em filosofias que são vãs, se tratando do que tange a executar a obra de Deus. Mas nós estamos pautados e baseados nos princípios estabelecidos por Deus para as nossas vidas como membros do corpo de Cristo. Então, se eu faço parte, se você faz parte, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, ou seja, nós precisamos trabalhar
estarmos integrados, né? E trabalharmos em harmonia. Porque pode o dedo dizer que não depende do pé? Pode o pé dizer que não precisa do dedo? Um pé sem dedos não tem firmeza, não vai sustentar um corpo. Né? A mesma coisa os dedos não fazem sentido, não tem por que existir se não houver os pés, né? Os 2 pés. E o joelho, né? Ele é que faz com que a nossa perna torne-se flexível, né? Atrás, para frente. O calcanhar tem o tendão, se cortar o tendão, o ser humano não consegue se manter de pé. Os dedos das mãos, as orelhas, né? Tanto é que a gente repara, quando você vê alguém sem orelha na rua, você vê logo aquela pessoa, ele não é diferente, mas está faltando alguma coisa nele. Está faltando o quê? Está faltando uma orelha, está faltando um nariz, e por aí vai. Então, todos os membros têm o seu valor. Agora, cada membro precisa valorizar-se e valorizar também a obra de Deus. Dar valor àquilo que Deus confiou em suas mãos. E para isso, realmente ser visto, ser reconhecido no céu, porque o mais importante é ser reconhecido no céu. Porque naquele grande dia, o Senhor Deus, ele vai dizer para muitos, que Deus nos guarde, nos livre de ouvir essa palavra, vai dizer, mediante uma declaração que muitos vão tentar, né, exigir de Jesus, dizendo, declarando para Jesus, mestre, mas eu expulsei demônio no teu nome, mestre, mas eu visitei, fui nos hospitais, eu fiz acontecer, eu fui lá, não sei o quê, apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. Peraí, eu vivi 50 anos na obra de Deus, Elisete. Jesus está dizendo que nunca me conheceu, eu estava lá. É complicado. Muito complicado. Mas para outros, eu estou dentro dessa. Quem está mais se junto? Vamos ouvir. Entra no gozo de meu Pai, que foi preparado para vós desde a fundação. Que você, que todos nós possamos, naquele grande dia, sermos alvo, atingidos, impactados com essa palavra que já está escrito na Bíblia e que nós vamos ouvir audível, 100% audível da boca do nosso Senhor Jesus, lá no 3º céu. Entra no gozo de meu Pai, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E para isso, eu não quero parar de fazer a obra. E para isso, nós vamos ignorar todos disse-me-disse, vamos ignorar tudo aquilo que só vem para tentar te desanimar, para te parar, para te jogar contra o outro ou contra a outra. Vamos ignorar essas coisas, porque disso nós já éramos cheios quando estávamos no mundo. Agora nós aprendemos a ignorar essas coisas, a passar por cima, a ir avante, a ir em frente, de mão dadas. Né? Como eu quero convidar agora, vem para cá, as irmãs, por gentileza, nos ouviram do Senhor, de mão dadas, como nós vamos fazer aqui agora, em nome de Jesus, fazer essa oração, agradecendo a Deus, nos despedindo aqui desse momento onde Deus nos proporcionou podermos ter uma palavra vinda do coração dele, não para que denegrir imagens de alguém, não para desfazer, ou menos para... Pelo contrário, a começar por nós, para aprendermos a ser mais crentes, para assumirmos melhor a responsabilidade que Deus tem confiado em nossas mãos. Quem éramos nós, né, irmãos? Nós não éramos nada, nós não tínhamos valor algum, nós não conhecíamos a Jesus, nós não sabíamos como era tão bom estar na presença de Deus, como você também. Nenhum de nós não nascemos conhecendo Deus. Foi Ele quem nos conheceu primeiro, foi Ele quem nos gerou, foi Ele quem nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E por que hoje nós vamos ficar em desigualdade? Pelo contrário, vamos unir as nossas forças pela fé que uma vez nos foi dada e vamos fazer a obra de Deus de mãos dadas, ignorando tudo aquilo que não presta e dizendo para o inimigo da nossa alma, para o diabo, o único que não presta no nosso meio é Satanás. E nem nosso meio está, digo assim, entre aspas, na verdade, que intenta contra nossas vidas, o único que não presta é ele. Mas você tem valor, eu tenho valor, todos nós temos valor, e valores iguais, não são valores maiores do que o outro, porque Deus, ao olhar para nós dos céus, Ele não vê ninguém melhor ou maior do que o outro. Ele nos vê no mesmo patamar, Ele nos coloca no mesmo nível. Simples, servos do Senhor. Deus vos abençoe no temor da sua palavra. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Esperando Deus. Quem impedirá? Deus vos abençoe no temor Glória da a sua palavra. Deus. Fiquem em paz. Glória a Deus.